Deus abençoe pastor Henrique César, pastor Samuel, toda a equipe da Casa do Oleiro, todos os amigos que aqui estão, minha esposa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grupo Ábida, Deus abençoe essa família abençoada em nome de Jesus. Jeremias 18, um texto muito conhecido de nós todos. Desceremos hoje à Casa do Oleiro mais uma vez, e lá seremos moldados pelo nosso Deus. Diz assim o texto sagrado: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo o seu trabalho sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Tome o seu assento, adorando ao nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Meus queridos, Jeremias foi um homem rejeitado. Se Jeremias vivesse nos nossos tempos, certamente seria julgado, rotulado como um homem fracassado. Afinal, Jeremias, quando profetizava, o povo virava as costas, tapava o ouvido. Jeremias foi rejeitado pelo povo. Jeremias foi rejeitado também pelos falsos profetas, porque profetizava a verdade. Jeremias foi rejeitado pelos seus amigos, e diz a Bíblia, até pelos seus vizinhos. Jeremias foi rejeitado inclusive pela sua família, porque denunciava o pecado dos sacerdotes, e ele era filho de sacerdote. Então até mesmo o pai de Jeremias o rejeitou. Somente um não rejeitou Jeremias: o Deus que chamou Jeremias. Deus chama Jeremias, e para confortar o coração de um profeta, que é conhecido como o profeta chorão, o profeta das lutas, o profeta das lágrimas, Deus falava com Jeremias praticamente que diariamente. E Deus não falava com Jeremias tão somente através da palavra, através da sua voz. Deus também falava com Jeremias através de analogias, parábolas, comparações. Ele falou com Jeremias através de uma árvore, uma amendoeira. Falou com Jeremias através de um cinto, e também falou com Jeremias através de uma olaria. E é interessante que o texto que nós lemos vai dizer que Deus fala com Jeremias mais uma vez, dizendo: Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Quem está falando aqui não é um profeta enviado por Deus dizendo: Jeremias, Deus me mandou aqui, porque Ele quer que você vá até a casa do oleiro, porque Ele quer falar com você lá. Não, quem está falando aqui já é o próprio Deus, dizendo: Jeremias, levanta, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir aquilo que você já está ouvindo, que é a minha voz, que é a minha palavra. Jeremias poderia, quem sabe, ter protestado, dizendo: Senhor, pode falar, porque eu já estou ouvindo a sua voz, já está online aqui, ó, sua voz está clara, é só o Senhor falar. Mas Jeremias não faz isso, porque Jeremias entende que obediência gera revelação. Ele já está ouvindo a voz, mas Jeremias é cascudo. Ele sabe que se ele descer, ele vai ouvir algo diferente da parte do Senhor. Meu querido, não estou aqui dizendo que Deus não fala com você, mas quem sabe Deus está me usando para te dizer que se você obedecer, Ele tem uma revelação maior para te entregar. Não queira você intimidade de gente que desce, se você também não descer. Não adianta você olhar alguém que é usado por Deus dizendo: eu queria o que ela tem, eu queria o que ele tem. Acontece que ele desce e você não desce. Se você quiser o que ele tem, comece a descer quando Deus te ordenar, e Deus vai te dar aquilo que profetas têm. Saia do comodismo. Abraão, quero te revelar algo, mas sai da tua terra e do meio da tua parentela.
Ezequiel capítulo 2, Ezequiel, põe-te em pé, porque sentado eu não falo contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias não fica pedindo confirmação. Deus já falou com você. Você já sabe o que Deus quer de você, e você fica: Deus, o Senhor já usou um profeta, usa mais 2. Deus, se foi o Senhor que falou comigo, faz o sol brilhar rosa hoje. Deus, se for o Senhor quem falou comigo, usa também, a não ser mais alguém, usa também um cavalo para falar comigo, usa a mula, porque o Senhor usou a mula para falar com Balaão. Meu querido, Deus já falou, está só esperando você obedecer, para você poder receber uma revelação da parte dele. Desce à casa do oleiro, Jeremias, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce, e eu fico imaginando o coração de Jeremias. Nossa, eu nem sabia que o oleiro era profeta. Eu vou chegar na casa dele, vou tocar a campainha, ele já vai vir no manto. Jeremias, assim diz o Senhor Jeová. Talvez o pensamento de Jeremias foi esse: Deus vai usar o oleiro, porque o oleiro é profeta, e o oleiro vai ser usado por Deus para falar comigo. Só que a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo o seu trabalho sobre as rodas. Ele está trabalhando, e Deus está usando ele para falar com um profeta. Para você parar com essa conversa: se eu fosse pregador, Deus me usava. Se eu fosse cantor, Deus me usava. Ah, se eu tivesse o dom da profecia, Deus me usava. Você não sabe, mas talvez enquanto você trabalha, enquanto você estuda, tem alguém atrás da porta dizendo: como Deus é na vida desse jovem, como Deus é na vida desse homem. Você é sal da terra e luz desse mundo. Você não precisa ter microfone na mão para Deus te usar. Para com esse negócio: não, se eu tiver oportunidade na igreja, Deus vai me usar. Tem um Jeremias atrás da porta, observando a tua conduta, olhando para você e dizendo: eu sei a prova que ele passa, eu sei a prova que ela passa, mas ela trabalha cantando, adorando ao Senhor. Deus te usa sem que você perceba. O oleiro está lá trabalhando, e Deus está usando ele para falar com um profeta. Só que Jeremias pegou o trabalho da metade para frente. Por quê? Porque o trabalho de um profeta não começa na olaria. O trabalho de um profeta começa no brejo, no mangue, no pântano. De manhã cedinho, antes do sol nascer, ele pega um balaio, uma bacia, e vai colocar o pé aonde ninguém quer colocar o pé, e vai tocar naquilo que ninguém quer tocar. Vai encher o balaio de lama. E quando ele volta para a olaria, talvez alguém questiona: ô oleiro, onde você vai com essa lama? Ele responde: você vê lama, mas eu já estou vendo vaso. Aquilo que você vê e o que Deus vê é totalmente diferente. Porque você olha e fala assim: esse cachaceiro, Deus olha e fala: vai ser obreiro na minha casa. Essa prostituta, Deus olha e fala: vai ser missionária. Esse drogado, Deus olha e fala: vai ser pregador da palavra. Aonde você vê sujeira, Deus já está vendo um vaso. Então eu estou pregando para muita gente aqui. Lá atrás alguém olhou para você e te julgou, né? Esse maconheiro, esse alcoólatra, esse aí não vai dar em nada. Olha você aqui adorando ao nome do Senhor. Deus já via vaso quando alguém só olhava barro. E ele continua colocando na bacia aquilo que ninguém quer. Você está aqui, lembra, tinha gente que ninguém te queria, Deus te quis. Meu avô foi pastor em uma cidade, a primeira cidade que meu avô foi pastor, uma cidade do interior de Minas chamada Capinópolis. E toda cidade pequena tem um bêbado famoso. Você que é do interior sabe disso. Toda cidadezinha pequena tem um bêbado que todo mundo conhece ele. E lá em Capinópolis o bêbado famoso era o Zé Pretinho. Zé Pretinho era um bêbado que andava com um saco nas costas. E aonde ele passava, as mães falavam para os filhos: meu filho, entra, não, Zé Pretinho vai te pegar e vai fazer sabão com você. Naquele saco ele carrega menino, que fica até mais tarde na rua. Zé Pretinho é muito temido, alcoólatra, jogava pedra nos outros. E o Zé Pretinho morava na esquina da Assembleia de Deus, na esquina da igreja. Um dia o Zé Pretinho bebeu tanto, mas bebeu tanto, que não deu conta de chegar em casa, caiu na porta da igreja. Aí meu avô chegou para dirigir o culto, era um culto de ensino.
Zé Pretinho está lá caído. Meu avô tocou nele e falou: Zé Pretinho, acorda, eu preciso abrir a igreja, hoje tem culto. Meu avô conta que o Zé Pretinho olhou para ele e falou assim: tem missa hoje, seu padre? Meu avô falou: Zé Pretinho, eu sou pastor e hoje tem culto. Zé Pretinho olhou para o meu avô e disse: seu padre, por favor, deixa eu ver a reza hoje, deixa eu participar desse tal de culto. Meu avô abriu a igreja, Zé Pretinho entrou e sentou no último banco. Aí os crentes começaram a chegar e começaram a fazer aquilo que todo crente religioso faz: isolar o diferente. Zé Pretinho ficou isolado no último banco. E meu avô conta que os crentes começaram a se cutucar dizendo: não sei porque o pastor deixou esse miserável entrar aqui, esse bêbado maldito. E o Zé Pretinho ficou lá sozinho. Quando meu avô levantou para dar um ensino à igreja, era culto de ensino, tinha preparado um ensino na carta de Paulo aos Romanos. Quando ele se levantou, o Espírito Santo falou no ouvido dele: Geraldo, hoje é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só tinha um Zé Pretinho de descrente naquela reunião, mas meu avô obedeceu, atendeu a voz de Deus e começou a pregar uma mensagem evangelística. Os crentes sem entender, porque era culto de ensino, e meu avô pregando: Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode mudar a tua história. Aí meu avô terminou e o Espírito Santo falou: agora faz o apelo. Meu avô perguntou: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador essa noite? Lá atrás, sozinho, isolado, o Zé Pretinho levantou a mão chorando e disse: eu quero Jesus de Nazaré para a minha vida. Zé Pretinho veio no meio do corredor isolado, ninguém abraçou ele, ninguém cumprimentou ele. Mas meu avô contava chorando, que colocou a mão na cabeça dele e fez uma oração. E ele dizia: Daniel, parece que o Espírito Santo anotou a oração que eu fiz, porque eu disse: Deus, está aqui o Zé Pretinho, liberta ele desse vício maldito, escreve o nome dele no livro da vida e faz dele um obreiro na tua seara. Meu querido, ninguém abraçou aquele novo crente. Isso foi terça-feira. Quando foi quinta-feira, ia ter culto de oração. Só dava algumas irmãs naquele culto, e as irmãs pensaram: Zé Pretinho veio na emoção, nunca mais coloca o pé na igreja. Mas quando elas chegaram para abrir a igreja, quem estava lá na porta? Cabelo cortado, barba feita, uma gravata no pescoço: Zé Pretinho. Pai do Senhor, minha irmã, Pai do Senhor. Não sei se pode, mas eu já sou porteiro aqui. E o tempo foi passando, e meu avô conta que não tinha porteiro melhor que o Zé Pretinho, porque o povo passava na porta da igreja e dizia: Zé Pretinho, é você? E ele dizia: sou eu mesmo. O Deus que transformou a minha vida também pode transformar a sua. Entra pra cá. Ele ganhava o povo da porta. Zé Pretinho conheceu uma moça na igreja, estava trabalhando, bem empregado, ficou noivo, se casou com ela, já era um diácono na igreja. 4 anos depois de um culto de Santa Ceia, o diácono Zé Pretinho foi separado ao presbitério. O tempo foi passando, o Zé Pretinho dando fruto na obra, assim como meu avô orou: faz dele, gera nele um obreiro na tua seara. Um dia, em uma convenção em Uberaba, Zé Pretinho foi separado a evangelista na casa do Senhor. E depois de 12 anos daquela oração, que o bêbado Zé Pretinho levantou a mão, o meu avô foi transferido para outra cidade. Sabe quem ficou no lugar dele? Pastor Zé Pretinho, pastoreando aquela igreja, porque Deus pega o barro, faz dele um vaso, faz dele um obreiro na sua seara. Levanta a tua mão, você que tem alguém afastado da igreja na tua casa. Levanta a tua mão, você que está orando por alguém, para que essa pessoa se converta. Em nome de Jesus de Nazaré, o oleiro ainda continua fazendo de barro vaso na tua mão. Bendito seja Deus. Você está aqui porque Ele pôs a mão em você, meu filho. O que eu era, pregador? Barro. O que é barro, irmão? Barro é aquele negócio que gruda no seu pé, você bate assim, ó, você limpa. Se seu carro tem barro, você manda um lava-jato. Você não quer saber de barro. Essa é a raiva do diabo, irmão. Tem hora que tem que dar razão para o diabo, do diabo nos odiar. O diabo, ele nos odeia, independente se o ser humano é crente ou é ateu. Ele é odiado por Satanás. Por quê?
Porque hoje você tem uma ideia do diabo: um bicho chifrudo, segurando um espeto, com um rabo grande. Assim a Idade Média pintou Satanás. Mas pense em alguém que já foi ajeitado, irmão. Pense em alguém que já foi bonito. Quem? O diabo. Nossa, pregador, o diabo já foi bonito? Não, eu estou sendo modesto. Porque a Bíblia não diz que ele foi bonito. A Bíblia diz que ele era perfeito em formosura. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo que se corrompeu e se transformou em Satanás. E Ezequiel 28, além de dizer que ele era perfeito em formosura, a Bíblia vai dizer porque ele era tão belo. Deus, quando foi fazer esse anjo, fez um anjo cravejado de pedras preciosas. Diz a Bíblia, Ezequiel 28, nele estava o topázio, o diamante, o carbúnculo, a esmeralda, o jaspe, o ouro, a safira. Deus, quando foi fazer esse anjo, fez um anjo cravejado de luz. Por isso o nome Lúcifer, ser cheio de luz. Quando foi fazer esse querubim, Deus foi nas minas de pedras preciosas, selecionou cada uma delas e fez um querubim. Além de ser um querubim, porque o reino celestial é organizado, o anjo, arcanjo, serafim, querubim, para deixar ele mais bonito, mais separado, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. O próprio Deus derramou óleo sobre a cabeça dele. Pensa num anjo top. Querubim, brilhava, todo trabalhado na esmeralda, ungido. Só que a Bíblia diz, em Isaías 14:14, esse anjo vai dizer: eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus olhou para ele e disse: não vai não, ele não vai não. Porque Deus até divide o seu filho conosco, mas a sua glória ele não divide com ninguém. E para ser bem goiano, Deus mandou esse anjo pegar descendo. Ele sai do céu, ele desce, é expulso, mas desce cheio de orgulho no seu coração. E ele pensa: quem vai adorar a Deus com a minha beleza? Quem vai adorar a Deus com a minha formosura? Aí Deus vai fazer outro adorador. E você vai entender porque o diabo te odeia tanto. Porque Deus vai fazer outro adorador. E eu fico imaginando uns anjos de lado aqui dizendo: eu acho que agora vai fazer só de ouro, porque misturado não deu muito certo. E o outro: não, vai fazer só de diamante. Aí Deus vai fazer outro adorador e vai no pó da terra. Sabe por que o diabo te odeia? Porque ele, sendo feito de pedras preciosas, ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Deus falou: você não vai. Aí Deus olha para o pó e fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele faz um adorador feito de barro, que é você. Por isso você geme de dor. Por isso que você pensa: agora eu racho, agora eu quebro. É porque teu material é frágil. Aí Satanás olha para você e fala: mas esse adorador não tem nenhum tesouro, não tem nenhuma beleza. Aí Deus enche Paulo do Espírito Santo para dizer: temos porém um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não a nós. Que tesouro é esse, pregador? É o Espírito Santo, que poderia morar em qualquer lugar, mas escolheu o teu coração para fazer morada. Levante as tuas mãos ao céu. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele poderia morar no sol, poderia morar na lua, ele poderia morar em qualquer lugar, mas ele olhou para o coração do crente e falou: eu quero morar nele, eu quero morar nela, eu quero fazer morada neles. É barro, é vaso, mas tem um tesouro dentro. Aí Jeremias está lá observando, e a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo o seu trabalho sobre as rodas. Está lá o vaso na roda, irmão, só rodando, só rodando. E tem situação que a gente cai na roda de Deus, né? Tem situação que a gente entra na roda, aí a nossa oração é uma só: Deus, me dá um rumo, me dá uma direção. Quem nunca orou assim? Me fala, Deus, se é para o norte, se é para o sul, se é para a direita, se é para a esquerda. Eu quero viver uma novidade, porque eu não aguento ficar nessa roda. Já ficou tocando de roda, irmão? Pedindo a Deus uma direção. Só que enquanto o vaso estava na roda, a mão do oleiro estava sobre o vaso. Você está vivendo essa situação,
Você pode não perceber, mas Deus está te forjando, Deus está te moldando. Roda é rotina. A gente fica rodando, é uma disciplina, uma rotina. Mas você está sendo forjado. Quem aqui assistiu aquele filme Karate Kid? Levanta a mão, pode levantar, não é pecado não, mano. Estou perguntando o Karate Kid, o raiz, porque tem o Nutella, né? Daquele moreninho, não, aquele lá é o novo. Estou falando o raiz, década de 90 eu acho, tem o Daniel San e o seu Miyagi. O filme é o seguinte: o seu Miyagi encontra o Daniel San, depois de tomar uma surra, nariz quebrado, os rapazes tinham batido nele, e ele fala: vou ajudar esse menino. Aí fala: Daniel San, amanhã você vai lá para casa, que eu vou te ensinar karatê. Foi combinado. Daniel San já aparece lá com a faixa na cabeça, irmão, todo empolgado, novo convertido. Chegou lá, Daniel: ó, seu Miyagi, vim aqui para aprender, pode me ensinar. Seu Miyagi entregou uma cera para ele, entregou uma esponja. Falou: Daniel San, tá vendo aqueles carros ali? Insera os carros todos. Mas seu Miyagi, e os golpes? Não, insera carro. E o movimento é esse aqui, ó, para lá, depois para cá. Daniel San acabou o dia quebrado, falou assim: e os golpes? Não, amanhã você volta. Chegou no outro dia, Daniel San aparece lá com a mesma faixinha na cabeça. Seu Miyagi olha para ele e fala: Daniel San, tá aqui a tinta, tá aqui o pincel, pinta a cerca. Lá vai Daniel San pintar a cerca. E o seu Miyagi ensinou o movimento. O movimento é esse aqui, ó, para cima, para baixo. Quando cansar, pega a outra mão, para cima e para baixo. Ele terminou, seu Miyagi falou assim: do outro lado. Vai pintar a cerca do outro lado. E está lá ele, para cima e para baixo. No outro dia aparece lá, Daniel San, limpa o chão. Está aqui a esponja, vai limpar o chão. E ele está lá limpando o chão. Terminou, ele chegou: seu Miyagi, vou embora. E nunca mais piso nessa casa. Porque eu vim aqui, o senhor não me ensinou nenhum golpe. É só negócio de pintar cerca, encerar carro, limpar chão. O senhor me enganou. Eu queria que o senhor me ensinasse a lutar. O seu Miyagi se levantou: ô Daniel San, pinta a cerca. Foi dar um murro, ele pá, defendeu. Daniel San, insera o carro. Foi dar um chute, ele tá, defendeu. Daniel San, limpa o chão. Foi dar outro chute, ele tá, defendeu. E o Daniel San entendeu que na rotina ele estava sendo trabalhado, na rotina ele estava sendo treinado. Meu querido, não é todo dia que profeta põe a mão na sua cabeça não e fala seu CPF, a placa do seu carro, seu RG. Não é todo dia que o anjo desce, não é todo dia que o céu fica baixinho. Mas toda quarta tem casa do oleiro, todo domingo tem escola bíblica dominical, toda terça teu pastor está lá te ensinando a palavra. Aí quando você menos espera, o diabo vem para te encarar, você faz o golpe e dá na cara dele. Porque na rotina Deus trabalha na tua vida, na rotina Deus te molda. Vida cristã é rotina, irmão. Fica: Deus fala comigo, é minha placa do meu carro, quantos quilos eu peso, onde eu nasci. Você não sabe disso não, irmão. Deus vai falar com você, sabe? Que profeta para falar do meu passado? Tem minha mãe, que fica falando: você lembra quando você era menino, você dava trabalho. Está lá na rotina, está na roda. E eu encerro, porque o texto vai dizer: como o vaso que fazia se quebrou na mão do oleiro. Está na mão de quem? Do oleiro. Mas se quebrou. Eu vim aqui para te dizer que o fato de você estar na presença de Deus não impede que você se quebre. Somos crentes, adoramos, somos fiéis, mas chega uma hora, a vida dá uma pancada e a gente se quebra. Qual a vantagem de ser adorador então, pregador? A vantagem é que você se quebrou, mas não se quebrou na mão do diabo. Você não se quebrou na mão dos teus inimigos. Está aqui, está chorando, está doendo, está sofrendo, está quebrado, mas está quebrado na mão daquele que restaura. Está quebrado na mão daquele que conserta. Está quebrado na mão daquele que enxuga a lágrima. Está quebrado na mão daquele que muda a tua história. O vaso está quebrado, mas está quebrado na presença de Deus. E quando ele se quebra, todo oleiro tem um ajudante.
Não tem como ele fazer vaso aqui, parar, largar o vaso e pegar alguma coisa. Não, o vaso ia desmanchar. Todo oleiro tem um ajudante. Quem sabe o oleiro gritou: oleiro! Perdão, o ajudante gritou: oleiro! Quebrou, quebrou. Quer que eu leve uma vassoura? Não. Quer que eu leve a lixeira? Não. Traz água. Traz água. Mas está quebrado, joga fora. Aqui tem um barro diferente, aqui tem uma massa nova. Não, mas eu gostei dele, traz água. Mas oleiro, ele mentiu, ele prostituiu, ele usou droga, traz água. Oleiro, ele bagunçou com a sua vida, ele, quem sabe, traiu a esposa, traz água. Eu restauro o casamento, eu restauro vida, eu mudo a história, traz água. Você está hoje aqui, alguém desistiu de você, mas o oleiro olhou para você e disse: eu vou mandar água, eu vou colocar minha mão outra vez, eu vou repetir o processo, mas eu não vou desistir dela, eu não vou desistir dele. Alguém desistiu, mas o oleiro falou: traz água, eu vou restaurar. Lembra aí da onde Deus te tirou? É porque Ele mandou água sobre a tua vida. Sabe quando você está na tua casa, angustiado, coloca um hino, começa a ouvir a palavra e Deus começa a consolar o seu coração? É água sobre a tua vida. Sabe quando Deus usa alguém para falar com você dizendo: permaneça, e nem sempre é alguém que coloca a mão na tua cabeça, mas é alguém cantando daqui dizendo: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volta, volta, volta. É água, dizendo a você: persevera, eu vou restaurar a tua história. Quando o vaso quebra, irmão, Paulo vai dizer: temos porém um tesouro em vaso de barro. Quando o vaso está rachado, quando o vaso está quebrado, aí o tesouro começa a aparecer. Eu não aprendo muito com gente de muito sucesso, gente muito engomadinha que fala: nunca perdi uma batalha, nunca tive um deslize na vida, nunca sofri. Não aprendo muito com esse tipo de pessoa. Eu aprendo com gente que já fracassou na vida. Fracassados, porém não derrotados. Gente que tem as suas cicatrizes. Cicatrizes são medalhas de Deus. Gente que tem suas marcas. Gente que quando eu sento e falo assim: minha vida está tão difícil, ele fala: deixa eu te contar uma história. E conta as marcas da sua história, da sua vida. Começa a enxugar as lágrimas, depois levanta a cabeça e diz: mas Deus me restaurou, Daniel. Deus me transformou. É quando o vaso quebra que o ouro, o tesouro começa a aparecer. Então não se envergonhe, meu querido, de quando o vaso quebrou na tua história. Não se envergonhe. São experiências que Deus te dá para que você possa abençoar a vida de alguém. Não se envergonhe do tempo de vender bolo ali, porque é aqui que você canta para poder abençoar a vida de alguém que está passando por uma prova. Eu estava aqui ouvindo esse testemunho e Deus me trouxe algo à memória. Um dia eu e minha esposa fomos pregar em Trindade. Fui pregar em Trindade, num culto de ceia. E eu peguei um coletivo, um ônibus, não tinha carro. Eu e ela, eu terninho, gravata, Bíblia debaixo do braço, ela arrumadinha, dentro do coletivo. Preguei, aí é a ceia. Eu participei do pão. Olhei no relógio e falei: amor, não vai ter como participar do vinho, porque senão a gente vai perder o ônibus. Hoje é só o pão. Então vamos embora. E eu saí para pegar um ônibus, e sentindo no meu coração tristeza. Vim aqui fazer a obra de Deus. Tomei a ceia pela metade. Vou pegar esse busão agora. Deus me abençoou. Comprei um carro. Sabe qual foi? Olha os detalhes de Deus. Sabe qual foi a primeira cidade que eu recebi um convite para atender? Trindade. Justamente a cidade que eu tive que sair antes da ceia terminar para pegar o busão. Aí quando eu cheguei lá, irmão, que eu encostei o carro, que eu comecei a pregar, não aguentei não. Tive que contar para os irmãos. Não se envergonhe quando o teu vaso rachar. Não se envergonhe das provas que você enfrenta. Às vezes quando a energia corta,
que a água é cortada, que o aluguel atrasa, que a enfermidade chega, que o menino pede dinheiro e você não tem para dar. É Deus forjando o teu testemunho. Porque lá na frente, quando o vaso estiver restaurado, você vai se lembrar de quando ele estava quebrado e vai dizer: bendito seja o nome do Senhor Deus. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Está quebrado hoje, mas está restaurado amanhã. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Tem restauração de Deus para você. Jeremias está atrás da porta, e ele vê o oleiro em ação. E eu encerro aqui. E quando Jeremias vê que o oleiro trabalha, restaura, não descarta, faz outro, ele pensa: que espetáculo, que coisa maravilhosa, isso é muito lindo. Porque ele pensa assim. 1 Coríntios 4 verso 9, Paulo vai dizer que nós somos espetáculo. E a palavra aqui, a palavra grega é teatron, de teatro mesmo, para o mundo, para os homens e para os anjos. Por que Paulo fala isso? Porque os cristãos eram jogados nas arenas, nos teatros, e eram devorados por leões. Acontece que a história vai dizer que enquanto eles estavam sendo devorados, eles começavam a cantar e glorificar o nome do Senhor, mas não negavam a sua fé. Espetáculo para o mundo, e a palavra grega aqui é cosmos, ou seja, é natureza. A natureza olha um crente cantando, sendo devorado, e fala: esse aí é fiel. Você tem noção? Porque a Bíblia também diz que a natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Tem ideia disso, irmão? Que um passarinho pode cantar bonito tanto que for, mas não consegue compor uma canção. Você consegue? O passarinho pode cantar muito lindo, mas é você quem consegue formular palavras. Grandioso és tu, grandioso és tu. Isso é um espetáculo para o mundo, para o cosmos, para a natureza. Mas Paulo diz também, um espetáculo para os homens. Por que para os homens? Porque quando os homens estavam aqui na arquibancada, vendo o crente sendo devorado e adorando, diz a história, que eles desciam da arquibancada dizendo: eu também quero Jesus desse crente. Porque ele consegue adorar quando ninguém adora, porque esse Jesus deve ser bom demais. Espetáculo para os homens. Você pensa que não, mas tem gente observando a tua conduta na tua prova e dizendo: que espetáculo essa irmã. Eu sei que ela está enferma, eu sei a dificuldade que esse irmão vive na casa dele, mas ele continua adorando ao nome do Senhor, ele continua glorificando a Deus. Isso é um espetáculo. Mas aí Paulo vai dizer, um espetáculo também para os anjos. E aqui eu encerro. Você tem noção, irmão, que você é um espetáculo para o céu? Tem noção disso? A gente sempre fica valorizando demais, né? Dizendo: nossa, se canta bonito aqui, imagina como é no céu. Imagina como os anjos devem cantar lindo demais, bonito demais. Irmão, é o contrário. A Bíblia diz que os anjos quiseram anunciar o Evangelho, mas Deus não deixou. Quem vai anunciar é a igreja, são os homens. Então os anjos olham para a igreja e sentem, entre aspas, inveja. Que espetáculo. Prova isso, pregador. Êxodo capítulo 15. Abra aí Êxodo 15. O que diz a epígrafe do texto? O tema. O cântico de Moisés. O cântico de quem? De Moisés. Agora abre Apocalipse capítulo 15. O que diz o verso 3? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. O que diz o verso primeiro aqui? Quem está sendo visto aqui? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos. Quem? 7 anjos. E eles cantavam o quê? Tendo os 7... Cantavam o quê? O que os anjos cantavam? O cântico de Moisés. Tem anjo no céu.
Moisés cantou depois de atravessar o Mar Vermelho. Lá atrás, milhares de anos atrás, Moisés atravessa o Mar Vermelho e compõe um hino: grande é o Senhor que trouxe libertação ao seu povo. Milhares de anos depois, o que o Otávio acabou de ler aqui? Vi no céu 7 anjos que cantavam o cântico de Moisés. Quando Moisés cantou na terra, um anjo no céu disse para o outro: traz uma caneta, vamos copiar esse som, vamos cantar um dia aqui no céu. Você inspira até um anjo. Quando você não desiste em meio à tua prova, quando você não desiste em meio à tua luta, quando você levanta a mão e adora, tem um anjo olhando dizendo: que espetáculo, que espetáculo. Ele é crente, ele é fiel, ele é adorador. Portanto eu te digo, não pare. Não pare em meio à tua luta, porque você está inspirando alguém em meio à tua provação. Quem que é o oleiro? O oleiro é Deus. Quem é o vaso? O vaso somos nós. Quem é Jeremias, pregador? Jeremias é alguém que está atrás da porta, e quando ele vê todo o processo sendo concluído, Deus fala: Jeremias, não poderei eu fazer com a casa de Israel assim como esse oleiro fez com esse vaso? Então Jeremias sai dizendo a Judá. Quando alguém pergunta: Jeremias, quem é o teu Deus? Ele tem que responder: meu Deus é o Deus que restaura vaso quebrado. Meu Deus é o Deus que restaura vidas. Quem é Jeremias? Jeremias é alguém que está olhando para você em meio à tua luta e dizendo: se ele não desistiu, eu também não vou desistir. Então, portanto, meu querido, não pare, não desista em nome de Jesus. Mães, pais que estão aqui me ouvindo, os teus filhos estão olhando para você. Filhos que estão aqui me ouvindo, os teus pais estão olhando para você. Sabem da tua dor, da tua dificuldade, mas eles estão olhando, admirando e dizendo: se eles não desistem, eu também não vou desistir. Jeremias sai cantando: o meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, faz caminho no deserto, Ele é luz na escuridão. Se coloque de pé onde você está. Você é um espetáculo. Tem alguém te observando. Tem alguém atrás da porta olhando. Sabe que você chora, mas não deixe de louvar o Senhor. Sabe que está doendo em você, mas você continua sendo crente, sendo fiel a Deus. Eu quero orar aqui essa noite, e eu quero chamar aqui na frente quem precisa de água. Está doendo em você, mas você sabe, se o refrigério chegar, eu vou ter força um pouco mais para caminhar. Eu quero chamar aqui na frente quem está se sentindo aos pedaços, que deseja restauração da parte do Senhor. Eu quero chamar aqui à frente você que precisa de um toque do oleiro, para que algo na tua casa, na tua família, seja totalmente restaurado. Eu estou pregando para você que sabe que alguém te observa, mas a tentação de desistir é muito grande. Mas você ouviu essa palavra e está dizendo no teu peito: eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu vou perseverar. Você é um espetáculo, meu irmão, porque outros enfrentando a luta que você enfrenta, outros enfrentando a prova que você enfrentou, já desistiram há muito tempo. Mas olha você aqui, se o grupo Ábida pudesse aproximar, olha você aqui, só Deus sabe em quantos pedaços você se encontra, só Deus sabe a pancada que a vida te deu. Está em pedaço, mas ainda está na mão do oleiro. Está em pedaço, mas ainda está clamando para que água seja derramada e você volte a ser um vaso novo na presença de Deus. Eu quero convidar aqui à frente você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja hoje se reconciliar, dizer: oleiro, restaura a minha vida, muda a minha história,
transforma o meu coração, mas eu quero sentir água sobre a minha vida novamente. Você está aos pedaços sim, mas tem água de Deus sobre a tua cabeça hoje, dizendo: eu não desisti de você. Comece a orar onde você está. Enquanto o Ábida louva ao Senhor, você vai fazer uma oração, dizendo: oleiro, toca-me outra vez, restaura-me outra vez, traga, Senhor, a água outra vez. Meu querido, o fogo, ele forja o vaso, porque o barro até resiste fogo, mas água, o vaso não resiste. Água amolece o vaso, água faz com que ele seja maleável. Que a água venha sobre a tua vida agora, que você possa ser moldado por Deus outra vez. Tem água de Deus sobre a tua vida, tem restauração de Deus para você. Mas em nome de Jesus, não pare, não pare. Tem alguém te observando, tem um Jeremias atrás da porta, então não pare. Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Tem restauração de Deus para você. Quem mandou tem restauração de Deus para a sua vida. Tem restauração de Deus para a sua casa. O oleiro está aqui. O oleiro está aqui. O oleiro está aqui. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o arauto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Olha aqui para mim. Filho, eu vou te honrar. Deixa eu só te conhecer. Tem alguém que chegou aqui, veio a convite de alguém, mas que está afastado dos caminhos do Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Tem alguém afastado aqui? Uma jovem chorando aqui. Tem mais alguém afastado ou afastada? Uma outra jovem ali. Tem alguém aqui? Uma outra pessoa aqui, já de joelho na presença de Deus. Tem alguém aqui, deixa eu só te conhecer. Alguém aqui que nunca foi crente está aqui. Levante a sua mão, deixa eu te conhecer. Uma jovem aqui. Tem mais alguém? Nunca foi crente? Um rapaz, uma moça aqui, um rapaz, um outro rapaz. Cadê a moça que está afastada? Você? Tem há quanto tempo você ficou afastada? 2 anos? Você não quer ficar mais 2 anos, né? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Faz assim com a sua mão. A rede está aí. Através da tua vida você vai conquistar a tua casa, vai conquistar a tua família. Nós temos uma alma para Jesus aqui, igreja. Nós temos uma alma para Jesus aqui. Mas segura, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deus é Deus, tem mais para fazer. Aqueles que levantaram as mãos, que estão afastados, vou perguntar de novo, e é o mesmo gesto. Quem aqui está afastado, chegou afastado, mas quer voltar para Jesus hoje? Levante a sua mão. 1, 2, 3 com a moça. Onde está a quarta pessoa? 4, 5, 6. Onde está a 7ª pessoa para Jesus? 7. Onde está a 8ª pessoa? Irmão, 8 almas para Jesus aqui. Onde está a 8ª pessoa? 8ª está ali. Segura. Onde está a 9ª pessoa para Jesus? Você que nunca foi crente, ouviu a palavra de Deus. O que te trouxe aqui não é a tua boa vontade em participar de um culto. Quem preparou essa situação foi o Espírito Santo de Deus. Você ouviu essa palavra, quer ser restaurado, transformado. Você que nunca foi crente e quer aceitar Jesus hoje, levante a sua mão assim com a minha. Onde tem alguém para Jesus? Onde tem alguém para Jesus hoje aqui? Aqui é a 9ª pessoa para Jesus. Cadê a 10ª pessoa lá atrás? Alguém traz essa jovem senhora, eu quero orar por ela. 10 pessoas para Jesus. Onde? A 11ª pessoa para Jesus aqui, irmão.
Quem mandou largar a rede, irmão? Quem mandou você parar foi o diabo. Mas Deus está devolvendo a rede hoje. Volta! Volta! Quem mandou você parar? Volta! Volte para